palavra de Deus diz que Rebeca sim era apaixonada por Jacó, tinha um carinho a mais por Jacó. A Bíblia Sagrada ela relata que Jacó, ele prepara algo para eles comer. A segunda palavra de Deus ela está escrita, ela diz que quando Jacó prepara algo, o teu filho Jacó vai de encontro à vida de Ismael e fala: Ismael, quer trocar a tua bênção comigo? Deus dá a bênção, o povo está trocando. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Ismael não sabia o que era aquilo que acontecia. Jacó, um homem esperto, um homem sabido, falou: se essa bênção de Deus eu vou segurar logo, eu vou lesar a consciência dele, e aí ele vai entender o que é que eu quero. Diz a Bíblia que Jacó então entrega aquele maná, aquele pão, e aí Ismael troca tudo com ele. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada relata que Jacó então ganha a bênção dele. A mãe diz: sim, Filipe, ele chega na idade dele. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então prepara para dar bênção a Ismael. Fala com Ismael: Ismael, vai lá no campo, traz um animal para cá, porque aqui hoje eu vou te abençoar, porque eu não sei o dia que eu irei morrer. Segundo a Bíblia diz que Isaac, ele era um homem velho, já estava cego, não enxergava. Sabia que seu filho Ismael, ele sim era um homem peludo, tinha cabelo e a sua voz ele conhecia. Segundo a Bíblia diz que Sara escuta, Sara não, louvado seja o nome de Deus, Rebeca escuta a voz dele, então vai de encontro à vida de, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, de Isaac, e fala com ele: aleluia, vai lá, pega um bovino daquele, uma carneiro daquele, e traz para cá. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quando aquele homem chega naquele lugar, dá aquele animal ao pai dela e fala, aquele homem se cobre todo de pelo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então vai de encontro à vida do pai para querer lesar a consciência do pai, para querer ganhar aquela bênção que não era para ele, porque a bênção para ele já estava prometida, porque iria chegar o dia. Então o pai em si equivoca com aquela voz que estava diferente, mas porque aquele homem usou de esperteza com a sua mãe, colou aqueles pelos sobre o seu corpo, então ele sentiu os pelos do cabelo sobre ele, então ele aí começou a observar, a pensar: esse meu. Então abençoou. Quando Ismael chegou, já tinha perdido a benção, porque o pai já tinha abençoado. Louvado seja Deus. Então de Isaac começa a nascer uma geração nova, de Jacó começa a nascer uma geração nova, de Jacó começou a nascer os filhos de Jacó. A Bíblia Sagrada diz que quando Jacó ele tem o primeiro filho, não foi com a sua mulher que ele amava, o segundo não foi com a... Crente, paga o preço. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Talvez está demorando de chegar na sua vida. A Bíblia diz que todas as mulheres, sim, mulheres de profeta, ela padecia um certo preço. O ventre dela era fechado. Por 20 anos a mulher de Jacó esperava ter uma bênção de Deus, porque ela queria dar um filho a Jacó. Segundo a Bíblia Sagrada relata que então esta mulher dá um filho a Jacó, conhecido por nome José. Aleluia. Diz a Bíblia que Jacó o ama mais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então José começa a crescer, começa a pastorear as suas ovelhas, e aquele homem começa a sentir um orgulho diferente sobre aquela criança. Diz a Bíblia Sagrada que José vai de volta à vida do pai e fala: pai, eu tive um sonho. Aleluia. Enquanto está contando para uma pessoa que você confia, é bom. Mas aqueles irmãos que estão orando ao contrário de você, não vá confiar não, porque vai acontecer algo diferente na sua vida. Eles vão tentar te matar. Glória a Deus. Diz a Bíblia que José então conta para os seus irmãos: meus irmãos, sonhei que isso e aquilo ia acontecer na minha vida. Começaram a se levantar, e aí armaram uma covardia para ele, dizendo: vamos matar esse sonhador. Louvado seja Deus. Quando o meu ministério está crescendo, quando o seu ministério está
nossa vida. Começa a olhar pra gente diferente. Esse daí vai chegar com esse fogo todo, vai sair que nem aquele outro. Eu não quero nem saber o que é que você está falando. Glória a Deus. Diz a Bíblia que José então conta para aqueles irmãos. Louvado seja Deus. Então aqueles irmãos jogam José no buraco, inventa algo, fala quem matou José, depois tira José e vende a Potifar. Diz a Bíblia que José vivia com Potifar. Louvado seja Deus. Potifar, ele confiava em José. Segundo a Bíblia Sagrada, ela relata que quando José estava lá dentro da casa de Potifar, Potifar precisa viajar e ir para algum lugar diferente. Que eu não sei porque a Bíblia ela não relata para onde Potifar ele foi. Diz a Bíblia Sagrada que José fica lá com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar começa a olhar diferente para José. Por quê? Porque José era famoso. Por quê? Porque o Filho de Deus brilhava na vida de José. Por quê? Ele é descendente diferente. Por quê? Porque ele era a marca da promessa. Quando nós temos a marca da promessa, tentam parar de qualquer jeito a nossa caminhada. É verdade. Mas ele é tão novinho, ainda não viu foi nada. Não é assim, crente? Você ainda tem muito que ver. Eu não estou esperando muito tempo isso não. Não vou mentir para você. Eu estou lendo a Bíblia está dizendo que Jesus vai vir arrebatar aquela igreja. Eu não quero esperar o tempo que você está passando aí não. Eu quero estar aqui adorando o meu Senhor, e o meu Senhor com ele de lá para cá e arrebatar a igreja dele e eu subir junto. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Cutuca seu irmão que está do teu lado e diz para ele: não conta seu sonho para ninguém, porque vai se levantar contra você. Louvado e agradecido o nome santo do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada diz que a mulher começa a se engraçar, começa a querer olhar de pombagira, começa a olhar diferente, aquele olhar que começa a piscar. Aleluia. Começa a dar um piscio estranho. Então José começa a ficar, você tá com eu tô lá, eu tô vendo José como tá aí, meu filho. Como é que essa mulher quer comigo? Será que a mulher ela não sabe que ela é serva do filho dele? Oh, aleluia. Será que essa mulher não sabe que eu sirvo? Oh, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada diz que José chega lá neste lugar. Aleluia. E José vai estar lá no outro dia. A mulher se levanta contra a vida de José e vai de corpo. Ela tem aquele piscina, ela dá aquela piscina de olho. Peraí que eu vou puxar ele. Ele vai ter que se deitar comigo. Aleluia, Deus. Lembra o que eu falei? Fuja das aparências do mal. Diz a Bíblia Sagrada que José então foge. Sai correndo. A mulher começa a gritar desesperada. Aleluia. Socorro, socorro. Aquele homem ele tentou me estuprar. Diabo miserável. Diabo miserável. Por que se levanta tanto assim? Você não já tem o que você tem, rapaz? Ei, olha pra cá. O Senhor está mandando lhe dizer: presta atenção, porque eu vou mandar fogo na sua vida. Oh, glória a Deus. Então agarra José. Puxa José pela capa. Segura a capa de José. E grita: socorro, socorro, esse homem está tentando me agarrar. Esse hebreu, ele não serve para nada. Além de novo, mais ele é estrupador. Fala seu patrão que ele é um estrupador, para que ele vai padecer dentro da cadeia. Segundo a Bíblia Sagrada diz que então aquele homem chega, Potifar chega, mata aquele menino e joga lá de volta, vai. Um tema essa pregação, porque o Senhor ele desceu agora. O tema que Deus ele desceu agora neste lugar é assim, ó: o sonho de Deus jamais vai morrer. Aleluia. Ainda que a Satanás ele queira parar na tua caminhada, ainda que diga por aí: ei, aquele ali não serve de nada, ei, aquele ali é simplesmente
aquele outro copeiro. Segundo a Bíblia Sagrada, ela relata dizendo que quando José estava lá, dentro daquele lugar, aquele homem sim, ele falou com José: José, segura esta chave. Pergunta para o seu irmão que está do teu lado, fala assim: que chave é essa? Que chave é essa? Você tem essa chave? Você tem essa chave? Você tem essa chave. Essa chave? Sabe qual é a chave que você está na sua mão? A chave do livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque José estava com a chave. José ele era carcereiro. José ele abria e trancava aquela cadeia. Segundo a Bíblia Sagrada, que aqueles dois homens sim, eles tiveram um sonho. E aí ficaram turbados, querendo saber o que era. Diz a Bíblia que então vai o sonhador e revela aquele sonho para aqueles dois homens. E fala: um de vocês vai se lembrar de mim e o outro não. Por que o outro não? Porque um iria descer a sepultura. O que estava na vida de José se cumpriu. Grande é o poder de Deus na vida de um homem que persevera, na vida de uma mulher que persevera. Ei, meu filho, ei, minha filha, persevera, porque Deus vai te dar vitória. Então passaram o tempo. Aleluia, Jesus. José estava lá dentro daquele lugar. Diz a Bíblia que Faraó tem o sonho. Meu Deus. Chaia, plaio, fondereia, prando, fondaraia. Ei, questurei, ofonda, plasmo, labandaraçu. Diz a Bíblia então Sagrada que quando José estava lá cabisbaixo, chega aquele homem e fala. Antes disso, aquele homem já tinha falado com o Faraó. Faraó, eu conheço uma pessoa que ele pode fazer o que você está querendo. Quem, rapaz? Me fale logo. Eu já chamei um bocado de gente, já chamei macumbeiro, já chamei astrólogo. Ninguém resolveu, foi nada. Entraram por aqui e saíram do mesmo jeito. Um bocado de mentiroso, enganador. Segundo a Bíblia diz que aquele homem vai e fala de José para ele. Ele fala que esse homem é um hebreu. Um homem detento. Um homem que dizendo eles que pecaram no passado. Aquele homem começa a falar com preconceito. Ei, esse daí vai revelar nada. Diz a Bíblia que aquele homem que falei antigamente, como é que se diz? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Que aquele homem ele chega, fala bem assim: é, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem então ele chega naquele lugar e pergunta: esse homem presta mesmo? O homem sim, ele presta mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a Bíblia que então aquele copeiro, aquele que servia ao rei, que José falou que ele sim ia se lembrar de José ao tempo. Diz a Bíblia que aquele homem fala: é sim, Senhor, eu estava lá preso. Lembra de quando o Senhor me jogou dentro daquela cadeia? Louvado e agradecido o nome santo do Senhor. Ele falou assim: ei, aquele homem ele revelou um sonho para mim, falou que dentro de 3 dias eu estarei ali com ele. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Diz a Bíblia que então José, ele sim vai ser chamado. Ele vai lá, revela o sonho. Aleluia. O rei de Faraó bota ele no trono mais alto. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer na minha. Vai acontecer na sua vida. Ei, meu irmão. Levanta essa mão que eu vou profetizar algo na sua vida. O sonho de Deus jamais vai morrer. Persevera. Oh, Jesus, aleluia. Só é perseverar. Louvado seja. Como é que você fala, Jardim, de perseverança se você ainda vai fazer um ano? Eu estou vendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Se eu não falar que eu vou perseverar, eu vou falar o quê? Eu estou passando só uma caminhada aqui. Eu estou passando só uma chuva aqui. Mas não estou passando chuva nenhuma aqui.